Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor. Como é bom estar na casa de Deus, né? Do Senhor. Uma vez diz a palavra do Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem outro lugar, irmãos. Tem um lugar de paz. E você passou um dia difícil, dia de tribulação, um dia complicado, né? Aflito. Aí você me vem, entra por essas portas e ouve Deus falando contigo, através dos louvores, dizendo que Ele é conosco, que Ele é contigo. Aleluia. O barco pode balançar para lá e para cá, mas Ele é com a gente. Isso nos dá paz, isso nos traz uma calmaria terrível que o mundo não pode dar. Então vem, cada dia mais se alegre. O pastor Robson estava orando e disse: obrigado, Espírito Santo, por arder a chama em nossos corações para estarmos na casa do Senhor, que isso nunca falte em nós, que o fogo sempre esteja aceso, a brasa viva em nossos corações. Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de João, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo de número 9. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Já está ali? Não. Vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Depois destas coisas, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em aramaico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste pórticos jazia multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Abre colchete. Segundo se cria, um anjo do Senhor, ou um anjo, descia em determinada estação ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que descia, após o movimento das águas, ficava são de qualquer enfermidade que os afligisse. Fecha o colchete. E achava-se ali um homem que estava enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, sabendo que havia muito tempo estava naquele estado, disse-lhes: quer ser curado? Responde-lhe, pois, o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me meta no tanque quando as águas são agitadas, pois enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Ao que Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E no mesmo instante, aquele homem foi curado e, tomado a sua cama, começou a andar. E aquele dia era dia de repouso, de sábado. Amém? Podemos assentar. Glória a Jesus. Meus irmãos, é bem verdade que nós acabamos de fazer a leitura de um texto bem conhecido. Eu quero crer que um efetivo em todo que está aqui, cerca de 90% desse efetivo que está aqui já conhece a respeito dessa história. Estou sendo lá para baixo. Tá? Se eu for um pouco mais otimista, cerca de 95%, 97%, 98% reconhece e sabe muito bem a respeito dessa história que é narrada em João, capítulo de número 5. Bem familiar, por muitos contado, por muitos ensinados, apesar de que há uma polêmica a respeito que não vem ao caso da gente falar a respeito do anjo. Por muitos também falado e pregado, e é esta oportunidade que nós vamos estar usando aqui hoje, João, capítulo de número 5. E também por muitos cantado. Existem músicas que narram a respeito dessa passagem, a respeito da cura de um enfermo junto ao tanque de Betesda. Mas é importante a gente, antes de aplicar João capítulo 5, dentro dessa introdução, apresentar algumas lições para o enriquecimento da nossa introdução.
Primeira lição que nós vamos observar aqui nesta passagem é que este texto, João capítulo de número 5, ele é um texto exclusivo, somente João vai relatar isso aí. Os outros demais evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, eles não vão relatar isso. Existem algumas peculiaridades que alguns evangelistas vão ter, ou particularidades nas suas narrativas. João, por não se fazer parte do bloco dos sinóticos, eles têm muitas narrativas exclusivas, somente ele vai relatar em seu evangelho. Por exemplo, o capítulo 2 do livro de João mesmo, do evangelho de João, né, a transformação da água em vinho, é apenas João que vai relatar. Os outros demais evangelistas não vão falar. A ressurreição de Lázaro, por exemplo, também no capítulo 11, é só João que vai relatar essa história. Os outros evangelistas não vão narrar. Amém? Então, há essa particularidade muito mais enfática nos evangelhos de João. A segunda lição que nós vamos observar aqui é que João, né, conforme eu já disse, ele não faz parte do bloco dos sinóticos. Quem faz parte desse grupo, dos blocos dos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. O que é isso? Bem simples para a nossa compreensão. Eu acredito que a maioria ou todos sabem o que significa isso, mas sinóticos têm a ver com uma visão conjunta. Ou seja, Mateus escreve, Marcos também, Lucas escreve quase as mesmas coisas. Um escreve uma coisa, o outro vai completando o outro e assim vai. Já João, ele é totalmente diferente, até por causa das datas, né? Marcos escreve primeiro, depois Mateus escreve o Evangelho segundo Jesus, o Evangelho de Jesus, e depois Lucas vai escrever também. Aí, só depois de bastante tempo, João vai escrever. Por que isso, irmãos? O que me chama a atenção é que Mateus ele vai escrever, né, ele se preocupa em levar o Evangelho, em escrever para os judeus, apresentar Jesus como um verdadeiro rei prometido entre as nações judaicas. Já Marcos, ele vai se preocupar em levar o Evangelho aos romanos, apresentar e mostrar Jesus como um poderoso em ação, porque o Império Romano ele tinha essa dinâmica, eles eram bem ágeis, né? Era muito rápido, vamos fazer e acontecer e pronto. Então Marcos ele se preocupa em fazer isso. Já Lucas, ele se preocupa em levar o Evangelho, o nome do Senhor Jesus, as boas novas, aos gregos e gentios, para mostrar Jesus como um homem perfeito, cheio de saber, cheio de sabedoria. E aí João, ele se preocupa em apresentar Jesus para um povo que resolveu crer em Jesus Cristo, para um povo que é perseguido, para um povo que, mesmo mediante a dificuldade, não nega a sua fé. João, então, resolve escrever, aleluia, o Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, para apresentar Jesus como o Verbo vivo de Deus, o Verbo encarnado, que se fez homem por nós, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou para trazer a salvação. João vai escrever para a igreja, e isso me alegra por demais, eu fico muito feliz com isso. Sabe por quê? Porque não existe Jesus de uma forma exclusiva somente para um povo. Há Jesus para os judeus, mas também existe Jesus, há Jesus também para os romanos, há Jesus para os gregos e gentios, e há Jesus também para a igreja. Não existe Jesus Cristo somente para um povo. Existe Jesus com braços abertos para receber tanto os gregos, quanto os romanos, quanto os judeus, e também todo aquele que professa a fé nele. Nós que estamos aqui, os braços de Jesus Cristo estão abertos, pronto para nos receber. Aleluia, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem. Aleluia, glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que João ele vai dizer no capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia. Muitos dizem isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não é somente uma parte do povo, mas para que todo aquele que nele crê, esse todo está incluído os judeus, para que todo aquele que, os romanos, para que todo aquele que nele crê,
os gentios, para que todo aquele que nele crê, eu que levantei a minha mão um dia, aceitei a Cristo como meu Salvador, não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você entrou aqui por essas portas, meu irmão, se achando o mais vil pecador, porque você cometeu um erro muito grande durante esta semana, ou talvez no dia de hoje, porque você estava em pecado, eu não sei, seja lá o que for, eu não sei te dizer, talvez você se ache culpado por uma situação, mas o nosso Senhor Jesus Cristo está de braços abertos, pronto para te receber e dizer que te ama e te quer bem. A terceira lição que nós vamos observar nesta passagem, ou melhor, no livro do Evangelho de João, nós vamos perceber que dentro desse evangelho, num todo, existem o relato de João de 7 milagres. João vai relatar 7 milagres. Tá? O primeiro milagre que ele vai falar está no capítulo 2, né? A transformação da água em vinho, as bodas no Caná da Galileia. O segundo milagre, ele vai relatar a respeito da cura de um filho de um funcionário, capítulo 4 de João. O terceiro milagre é esse que nós lemos, a cura de um paralítico junto ao tanque de Betesda. O quarto milagre é a multiplicação dos pães. O quinto milagre é Jesus caminhando sobre as águas, conforme nós cantamos aqui, aleluia. Ele vem sobre as águas. E aí eu quero abrir um parêntese aqui para estar compartilhando com os irmãos aquilo que eu fico muito contente e alegre, porque Jesus Cristo, os discípulos eles estão a caminho, estão no barco, Jesus fica, aleluia, orando, e os discípulos estão atravessando o outro lado, lá da Galileia. Porém, eles são acometidos de uma grande tempestade, o vento é muito grande, eles estão remando, e não conseguem ter força, porque o vento é forte, eles estão remando contra a maré, e eles estão se cansando, então eles largam o remador, mas a Bíblia nos diz que quando eles se acham que vão perecer, Jesus vem também contra a maré para socorrer os seus, aleluia. O que significa isso, meus irmãos? Enquanto você vai, o vento está batendo, talvez você não tenha força, mas nada impede o agir de Deus de alcançar a tua vida para trazer a solução. O vento é contrário também, mas sabe o que acontece? O vento tem que parar, porque o Senhor do vento está passando para socorrer os seus discípulos. Tem que parar tudo. Estão assolando contra a sua vida, mas Ele vai até a tua direção para te socorrer e te dar paz. O sexto milagre vai relatar João no capítulo de número 9, é a cura do cego de nascença. E o sétimo milagre, o derradeiro aqui que João vai relatar, é a ressurreição de Lázaro. Capítulo 11. Você percebe que se você parar e ler o Evangelho de João, a respeito desses milagres, você vai perceber que desses 7 milagres, as pessoas vão até a Jesus Cristo 5 vezes. O milagre Caná das bodas do Caná da Galileia, a cura do funcionário, eles vão até Cristo. Aí o quarto milagre, a multiplicação dos pães e peixes, eles vão até Cristo. O sexto milagre, Jesus vai curar no cego de nascença. E o sétimo milagre, a ressurreição de Lázaro. Apenas 2 desses milagres, dos 7 que João vai narrar, Jesus vai ao encontro. Dos outros, todo mundo vai até Jesus para buscar solução, para buscar socorro, para buscar salvação. Apenas 2 desses. O primeiro, Jesus caminhando sobre as águas para socorrer os seus discípulos. E este que nós lemos, capítulo 5 de João, também. Não é o paralítico ou o enfermo que está junto ao tanque que vai até Jesus. Jesus vai até ele. Agora, o que me chama a atenção não é isso. O que me chama a atenção, irmãos, é que o versículo de número 11 e o versículo de número 13 vai destacar para nós a forma de que este homem não conhecia Jesus. Note que no versículo de número 11 de João vai dizer: ao que respondeu para os escribas que foram indagá-lo, aquele que me curou. E não menciona o nome de Jesus. E o versículo de número 13, e aquele que fora curado não sabia quem era ele, quem era Jesus. Jesus vai ao encontro de um que não seguia ele, que não caminhava com ele, que muito menos sabia o nome dele, sabia quem era ele. Ora, irmãos, preste bem atenção. Se Jesus, ele se preocupa no bem-estar daqueles que nem seguem, que dirá contigo, que está aqui hoje ouvindo ele dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo.
Salmo de número 50, versículo de número 15, vai dizer o salmista Davi: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás, assim diz o Senhor. Hoje é a noite da gente glorificar ao nome do Senhor por mais uma vitória e mais um livramento que Ele está concedendo para nós. Aleluia! Não desista de forma nenhuma. Clame, faz igual o cego Bartimeu de verdade. Não desista, clame, por máximo que muitos vão dizer, não vai dar certo, ele não vai te ouvir. Clame por ele, clame, porque ele já está te ouvindo e a vitória é sua, em nome dele, de Jesus Cristo. Tendo dito isso, meus irmãos, vamos aplicar o texto bem rápido aqui. Eu vou terminar muito rápido. Note o versículo de número 5. E achava ali um homem que estava enfermo há 38 anos. A parte A do versículo que vai me chamar a atenção. Estava ali um homem. A primeira coisa que a gente precisa destacar aqui, meus irmãos, é o fato de que este homem, ele não habitava aquele lugar. Ponto. Ele não habitava ali. Não tinha sua residência, sua moradia ali naquele lugar. Muito pelo contrário, talvez bem distante, a Bíblia não nos fala onde que ele era. A palavra estava aqui está ligada a um estado de continuidade, de perseverança. Não um estado físico, mas um estado de continuidade, de perseverança. O que acontece, talvez aqui, irmãos, é que toda vez, todo ano, esse homem, ele estava indo até lá. Não vamos dizer durante 38 anos, porque a Bíblia não nos relata a respeito disso. A Bíblia não fala que ele estava ali 38 anos e que muito menos ia 38 anos até lá. Nós temos esse entendimento. Mas, na maioria das vezes, dentro desse percurso de 38 anos que ele estava enfermo, ele ia até lá. Talvez levavam ele, ou talvez ele ia com muita dificuldade até a sua chegada, porque a Bíblia diz que ele era enfermo. Apesar de algumas traduções dizer que ele era paralítico, atrofiado, mas a Bíblia mesmo, no grego, vai dizer que ele era enfermo, com ausência de potência, com dificuldade de deambular, que era fraco por demais. Eu, como trabalho no hospital, irmãos, muitas das vezes eu vou me deparar com jovens, ou até mesmo, na maioria das vezes, idosos, que não conseguem segurar um copo d'água. Tem dificuldade. Às vezes a gente tem que pegar um copo e jogar e dar para ele beber, que ele não consegue ter força para isso. Talvez esse enfermo, ele estava nesse estado, não sabemos. Mas toda vez ele estava se deslocando até aquele lugar. Porque havia uma crença, uma crentice que dizia que, ao agitar das águas, o anjo, quando chegava, agitava as águas, o primeiro que ia lançado lá era curado. Era uma crença que eles tinham no passado. Nada disso. Aí eu fico pensando e analisando, irmãos, esse conceito. Eu tenho minhas dificuldades. Talvez eu estou com dor de cabeça nesse dia, talvez eu machuquei o pé, talvez eu quebrei o dedão do pé e tal, e assim vai. Aí eu vou disputar com o coxo, vou disputar com o paralítico, vou disputar com o cego. Aí quando dá aquela agitação das águas, porque provavelmente era parte de uma fonte, que existia ali, de intermitente, interminável, era uma fonte que corria, que era interrompida, e de repente eles abriam um repartimento, as águas se agitavam, muitos acreditam que era isso, e agitava as águas ali, ou alguns vão dizer que é anjo, não vou levar nesse caso, não vamos comentar sobre isso, mas parte nesse momento ali, quando se agitava as águas, o coxo não tinha condição de chegar primeiro do que eu, que estou com uma dor de cabeça. Aí eu, com uma dor de cabeça, me lanço lá naquela piscina, naquele tanque, levanto, opa, fui o primeiro. Aí o outro, não, eu fui primeiro. Aí vira aquela bagunça, Aí eu falo, eu fui curado. Aí eu falo, outro foi curado. E assim vai. Daqui a pouco, de repente, ninguém foi curado. Ninguém. Agora, imagina esse homem todo ano, ou toda vez que tinha a sua oportunidade de se deslocar até lá, e vou lá. Vai ter festa em Jerusalém? Vou estar lá. O povo está todo mundo lá. Os ralé estão todos jogados ali à beira do tanque, eu também vou estar lá, porque talvez vai chegar a minha oportunidade. Então ele vai lá.
Imagine no primeiro ano, no quinto, no sexto, no sétimo ano, ele está caminhando até lá. Aí ele vai no oitavo ano, chega, estou conjecturando agora, aí alguém chega e diz para ele, rapaz, tu vai de novo? Ele, eu vou. Vou. 15º ano, ele está indo. Ou alguém vai carregando e vai levar ele, vamos embora que eu vou te ajudar. Mas tu tem certeza que tu vai, rapaz? O negócio lá é competir, tu vai. Vou deixar de ir não. Aí, digamos que ele chega no 30º, já está bem cansado, com um semblante já diferente, com rugas, não é verdade? Já está um pouquinho mais velho, já a dificuldade aumenta um pouquinho mais, e aí alguém vai dizer para ele, rapaz, mas que loucura que você está fazendo, você vai fazer o que lá? Eu vou, novamente, não vou deixar de ir de jeito nenhum. 35º ano, estou lá, de novo, não vou deixar de ir. Alguém vai dizer para ele, desiste, não tem jeito. Sabe por quê, irmãos? O que me chama a atenção aqui é que tem mais pessoas que vão dizer que não vai dar certo do que pessoas que vão dizer que vai dar certo. Quando vê a condição da pessoa e vê que não, esse camarada já não tem mais jeito, vai dizer que já não vai dar mais certo, porque é mais fácil falar isso do que dizer que vai dar certo. Quem era você no passado? Um pecador que fazia tudo de errado. Aí alguém olhou para você e disse, esse aí não tem jeito, esse aí não tem salvação, não vai dar certo. Mas graças a Deus, que Deus levanta os seus, que ainda tem joelho para dobrar e orar e falar, Jesus salva, porque na vida dele vai dar certo, 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 em nome de Jesus. E existe alguém que está sentado sobre o alto e sublime trono, que está olhando a sua vida e vai dizer, vai fazer, eu vou fazer dar certo na vida dele. E ele olha para a tua família e vai falar, eu vou fazer dar certo também naquela casa, eu vou trazer a salvação. Como profeta de Deus, eu quero convidar você nesta noite a abrir a sua boca e também ser um deles para dizer, vai dar certo. Repita comigo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Profetiza, vai dar certo, já deu certo, em nome de Jesus já deu certo. Imagina se Ana parasse com as zombarias de Penina. Tinha tudo para dar errado na vida de Ana. Ana tinha tudo para dar errado. Mulher estéril, era zombado pela sua competidora, mas tinha um Deus que estava do céu, observando seus passos e a sua perseverança, e diz, eu vou abrir a madre, e ela vai ter um filho, e esse filho vai se chamar o Samuel. Imagine se Davi, meus irmãos, tinha tudo para dar errado na vida de Davi. Tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado na vida de Davi. O seu pai chama ele o menor da casa. O seu irmão mais velho chama ele de presunçoso. O rei Saul, medroso, que não tinha coragem de descer para a batalha. Aí aquele menino fala, eu vou descer para lutar contra o gigante. Vai chamar ele de menino. Mas na verdade o menino era o rei, que tinha medo. Era presunçoso, era menino, era o menor da casa, tinha tudo para dar errado, tudo. Mas tinha um Deus que olhou, aleluia, com um olhar de misericórdia e falou, vou fazer dar certo, esse daí vai ser um rei do povo de Israel. Não desista, em nome de Jesus, assim diz o Senhor para você, já deu certo, não desista. Já deu certo. Sabe esse projeto que Deus colocou no teu coração e é muito difícil? Não desista, porque já deu certo. Assim diz o Senhor. Deus está me fazendo lembrar aqui de Noé, eu não sei porquê. Noé, 120 anos construindo a arca. Era muito difícil, era trabalhoso por demais. E ainda tinha gente que falava, não vai dar certo. Isso é loucura. E ele estava lá construindo a arca. 100 anos construindo a arca. Mas teve um certo dia que ele entrou por aquela porta. Entrou lá por Deus, fechou do lado de fora, trouxe a salvação para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, porque ele perseverou, ele não desanimou, ele não desistiu, ele continuou. Por máximo que muitos falaram, não vai dar certo, isso é loucura, o que você está fazendo é doideira, não vai dar certo. Alguém está observando você, mesmo em mediante as adversidades que você está enfrentando, pegando a Bíblia, caminhando para a igreja, estão balançando a cabeça, dizendo que louco é ele, mas loucos são aqueles que não conseguem compreender o poder de Deus que há na nossa vida. Aleluia. Tópico 2. Versículo de número 6 vai nos chamar a atenção também. Note que vai dizer assim, quando Jesus o viu deitado, sabendo que havia muito tempo que estava ali,
naquele estado, disse: quer ser curado? A parte A desse versículo também eu quero destacar. Observe que o evangelista João, ele vai deixar exposto aqui 2 verbos poderosos que vai impactar a sua narrativa e as nossas vidas também. O verbo ver e o verbo saber. Note que diz assim, ó, e viu, em outras traduções vai dizer, e vendo, já deitado, e sabendo que estava assim já há 38 anos. Ver e saber. Isso é muito simples. Tem muitas pessoas, na verdade, que está vendo você machucado, está vendo você ferido, mas talvez te julgue, porque não sabe aquilo que você passou. Ou vice-versa. Tem muitas pessoas que sabem que você passou por uma dificuldade, sabem da sua vida, mas não faz questão de te ver, ou tem dificuldade de te ver. Ou existem pessoas que te veem e sabem da tua vida, mas não conseguem resolver o teu problema, porque é difícil por demais. Mas eu louvo ao meu Senhor Jesus Cristo, que sabe de todas as coisas que perpassa na sua vida e te vê nesta noite entrar por essas portas, adorar ao nome dele. Salmo de número 139, coloque para mim, por gentileza. Vamos orar nesse momento e falar com Deus nesse momento em uma só voz. Salmo de número 139. Coloque ali para mim, por gentileza. Jesus sabe de tudo. Salmo de número 139 vai refletir os atributos do Eterno. Que Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Vamos ler lá no 3. 1, 2, 3. Senhor, Tu me sondas e me conheces. 2. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. 3. Cerca o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. 4. 5. Verso 6 e último. Tal ciência. Jesus sabe de tudo o que acontece. Você sabia que você acabou de falar com Jesus agora, nesse exato momento? Sabia que você acabou de falar com Deus? Jesus sabe, Ele te sonda, Ele sonda o teu coração. Ele sabe todos os teus passos, o teu pensamento. Ainda quando você vai dobrar o teu joelho e abrir a boca, Ele já sabe aquilo que você vai falar. Aleluia. Porque Ele te conhece, Ele te vê. E nesta noite Ele manda dizer para você que Ele está pronto para sarar as tuas feridas. Ele está pronto para trazer a solução. Ele está pronto para te socorrer. Persevera, confia em Jesus. Não desanime, não desista, porque a tua perseverança e a tua confiança está mexendo com o mundo espiritual nesta noite. Ninguém consegue compreender. Talvez o adversário está dizendo: agora ele vai cair, agora não vai dar mais certo, agora ele vai desistir. Mas você caminha na casa do Senhor para adorar ao nome do Senhor na beleza da sua santidade. E o inimigo não consegue compreender. Talvez ele está pensando agora igual a Jó. Jó perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu seus bens, mas ele vai dizer: no sair do ventre da minha mãe, nunca eu voltarei. Deus me deu e Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite Deus está observando os nossos passos, o inimigo também, mas ele está confuso, porque mais uma vez nós vencemos e triunfamos. Caímos, mas nós estamos de pé mais uma vez, porque nós vamos prevalecer as adversidades, porque Cristo está conosco. Terceiro, versículo de números 6 e 7 vai mostrar que o enfermo, ele estava onde? Parado à beira do tanque. Estava ali, na beira do tanque. Qual era o estado anterior desse homem? Não tinha oportunidade para nem falar nada. Não tinha oportunidade para reclamar, não tinha oportunidade nem para bater de frente, não tinha força para nada. Agitou as águas ali. Então vamos embora, desce primeiro. Ele, perdi. O que tu quer? Eu não quero te ouvir, não, sai. Não tinha oportunidade para nada. Aí o que me deixa muito feliz, irmãos, é que Jesus, Ele não faz acepção de pessoa. É por isso que eu amo Jesus. Ele fala com aquele camarada que está
a alta classe da sociedade, mas também fala comigo, que sou o mais pobre. Ele fala com uma igreja gigante, grande, mas também fala com uma igreja que tem uma portinha pequena para receber os seus para orar. Ele não faz acepção de pessoa. Poderia muito bem fazer isso, mas ele foi até lá. Ele vendo, viu, sabendo das condições daquele paralítico, foi lá. E aí Jesus vai conversar com ele, vai dar voz para ele, irmãos. Isso eu estou lembrando da Assembleia de Deus, tá? Nós passamos, né, um centenário, lembramos da Assembleia de Deus. Talvez se fosse, né, talvez a gente não teria oportunidade de pegar um microfone para falar. O presbítero Luiz, que está aniversariando hoje, não teria oportunidade de expressar a sua alegria por mais um ano de vida e mais um ano de casamento com a sua digníssima. Não teria essa oportunidade. Mas isso é maravilhoso para nós, porque Deus vai abrir as portas. Deus usa Pedro, mas também usa Paulo. Deus usa um e outro, mas também usa aquele que sabe falar outras línguas, várias línguas para alcançar vários povos. Assim foi Paulo. Aí Jesus vai dar voz para ele. Jesus vai falar para ele. Jesus não quer nada. Jesus só quer uma resposta objetiva. O que Jesus vai chegar? Vai chegar até ele e vai falar: você quer ser curado? Somente isso. Você quer ser curado? Aí esse camarada me perde a maior oportunidade, porque se eu fosse Jesus, eu ia dar as costas e falar: aí, perdeu a oportunidade, tchau. Eu não te perguntei nada. Eu não te perguntei o que você está falando, eu perguntei isso aqui, ó. Você está falando outra coisa, eu não vou te dar atenção, tchau. Por isso que você está nesse jeito aí. Se sou eu, se algumas pessoas, se sou eu, esse jeito meu, às vezes, um pouco carismático, mas se sou eu, às vezes, eu vou chegar e vou falar: por isso que você está nesse estado ainda. Está desse jeito aí. Sabe por quê? Porque está perdendo a oportunidade de falar. É simples, você tem que ser objetivo, meu amigo. Quer ou não? Não, quero, sim, sim ou não. Pronto, seja assim, sim ou não, não. Passar disso é procedência maligna. Vamos embora. Trabalho nesse assunto, vamos embora. Tá, perdeu a oportunidade, vou para outro. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas, irmãos. Jesus sabe como o coração daquele homem estava ferido, estava machucado. Jesus sabe como é aquele homem estava, o estado dele. Jesus não quer perder ninguém, irmãos. Talvez eu, devido à minha ignorância, eu vou perder, mas Jesus não quer perder você, irmãos. Jesus te ama. Talvez você se feriu por uma palavra difícil, dura, mas Jesus está dizendo: eu te amo, eu estou contigo, eu estou aqui, calma. Não desanima não, não se entristece não, eu estou aqui, eu vou te dar a oportunidade, fala comigo, vem cá, fala comigo agora, fala, desabafa, fala. Aí aquele homem vai falar: olha, não tem um homem que desce, me pega para me jogar até lá. Outra coisa também que eu quero questionar: quando eu vou descer até lá, vai sempre alguém antes de mim. Ele está trazendo um conceito, na verdade, egoísta que existia naquele lugar ali. Farinha pouca, meu pirão, como é que? Pirão primeiro. É esse aí. Ah, vou fazer um angu para mim rápido e depois sobrar, é isso aí mesmo, acabou. É esse o conceito egoísta que ele estava relatando aquilo. Primeiro sou eu, depois é você. E acabou, vamos embora. Ele vai externar isso e Jesus está ali. Mas sabe o que me deixa muito feliz com o meu mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui nesta noite? Sabe o que me alegra muito, irmãos? É que se eu sou uma pessoa tendenciosa, eu vou sentar lá e eu vou falar: é verdade, é isso mesmo. É. Pô, agora vem sempre um ali, tá vendo só? Aquele camarada ano passado estava aqui, já está aqui de novo. Ele quer a bênção, mas... É verdade, é isso aí. É difícil, meu irmão. Vamos orar. Jesus não vai fazer nada disso. Jesus não faz nada disso. Sabe o que Jesus faz? Ele simplesmente vai ser objetivo. Já que você não foi objetivo, deixa que eu seja objetivo agora nesse exato momento. Levanta-te, toma a tua cama e anda. E a Bíblia nos diz que aquele homem deu um salto, levantou, tomou a cama e andou e foi curado, porque Jesus Cristo quis o bem da vida dele. Então, nesta noite, meus irmãos, eu quero dizer para você que Ele sabe das tuas dificuldades, Ele sabe das tuas feridas, Ele sabe que você está machucado e Ele tem uma palavra para você nesta noite: levanta-te, levanta-te, levanta-te. O mundo está falando, fique tombado. Jesus se manifesta para dizer: fique de pé, levanta-te, 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 levanta-te.
Oh, aleluia! Glória a Deus! Chegou a hora de você experimentar o milagre e o poder de Deus na sua vida. Oh, glória! Encerramos aqui no quarto tópico, que vai me chamar a atenção também. É o versículo de número 7. Melhor, o versículo de número 8, que vai dizer: ao que Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito, ou a sua cama, ou em outras traduções, a sua maca, e anda. Meus irmãos, eu quero encerrar aqui essa mensagem dizendo que o poder, irmãos, não está nessa crença do agitar das águas. O poder não está nesse anjo que eles acreditavam. O poder não estava no agitar das águas, não estava na água milagrosa, não estava nada disso. O poder não estava muito menos no tanque e nem no Império Romano. O poder pertence ao Senhor Jesus Cristo até o dia de hoje. E pelo poder da sua palavra, eu quero profetizar mais uma vez, conforme nós disse, levanta-te. O mestre está dizendo, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Quando Cristo diz, a enfermidade não pode prevalecer na vida do homem. Quando o mestre fala, não existe diabo, capeta, demônio, inferno, seja lá o que for, que impeça o agir e o poder de Deus na nossa vida. E Jesus nesta noite está dizendo, se coloque de pé, se levanta, porque eu vou fazer um milagre acontecer na sua vida. Se coloque de pé nesta noite, meus irmãos. Oh, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Jesus nesta noite está dizendo, levanta-te, 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 levanta-te. O mundo está dizendo, você não vai se levantar, mas Jesus está dizendo, você vai se levantar. Uma vez o apóstolo disse, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fracas. Você entrou aqui fraco, talvez você não consegue se levantar, mas o Espírito Santo nesta noite está te colocando de pé mais uma vez. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus na sua casa. Há poder no nome de Jesus no seu trabalho. Alguém está dizendo que as portas vão se fechar. Jesus está dizendo, vai ficar aberta. Vai ficar aberta. Vai ficar aberta. O inferno está dizendo, vai perecer. Jesus está dizendo, eu vou salvar. O inferno está dizendo, a casa vai ser destruída. Jesus está dizendo, eu vou construir. Eu vou erguer. Eu vou salvar. Eu vou trazer solução. Porque em nome de Jesus, em nome de Jesus, o milagre acontece. Em nome de Jesus, o inferno estremece. Aleluia! Glória a Jesus. Em nome de Jesus, o milagre acontece. Em nome de Jesus, o inferno estremece. Em nome de Jesus, passa o vento e o tempo. Agora vai, bora. Temporal. Jesus é o nome sem igual. O milagre acontece. Em nome de Jesus, o inferno estremece. Em nome de Jesus, passa o tempo e o temporal. Temporal. Jesus é o nome sem igual. Se ele venceu, tu vencerás, custe o que custar. Se fores fiel, até o fim vencerás.
Receba a vitória em nome de Jesus.